O copo está meio cheio ou o copo está meio vazio? Hoje falaremos a respeito de princípios e conceitos, né? Eles coexistem. Os conceitos existem, óbvio, por causa dos princípios. Nós conceituamos certos princípios, né? Essa conceituação ela vai desde nominal, né? Damos nome a esses princípios como de valor, né? Coisas também como são conceitos lógicos, são abstratos, intrínsecos, né, do indivíduo ou de uma bolha, de uma comuna, ou até mesmo de toda uma sociedade, né, um país, uma região inteira, né, um continente ou universalmente conceituado, né? E vamos usar o livro de Bereshit, o livro sagrado de Bereshit, né? Que ali está sendo mostrando os princípios e os conceitos, né? E Adão, no caso, o Adão Hadishon, bendito seja, conceituando certas coisas, né? Vendo coisas onde não existiam. Nós vamos falar sobre isso baseado no livro sagrado da Torá. É bom lembrar que, né, os arquétipos, eles também são conceituados, né? Um mesmo arquétipo ele vai para as duas polaridades. Para alguém ele pode se representar algo mal, ruim, ou algo bom, né? Por exemplo, o cão, né? O cão, ele, pelo seu lado positivo, ele pode significar ou representar conceitualmente a fidelidade, não é mesmo? Como também pode constituir algo mal, por exemplo, não tem aquele linguajar popular, esse cidadão é o cão, quer dizer, adotou-se uma arquetipagem de mal, compreende, né? Ou é filho do cão, né? Coisas relacionadas mais ou menos assim, né? Esse tem pacto com o cão, né? Então aí essa arquetipagem do cão, né? O nome cão, o cão em si, torna-se um conceito negativo dentro dessa polaridade. É um princípio que adota conceitos positivos ou negativos dependendo da situação, né, no espaço-tempo, dependendo das circunstâncias e dependendo do indivíduo em si, né? Compreende? Então, no caso de Bereshit, né, no livro de Bereshit, o livro da criação, né, quando o arquétipo da serpente, que ali alguns vão conceituar esse arquétipo como mal, as ramificações cristãs, principalmente, algumas chegam ao extremo de dizer que a serpente é o diabo, e etc, etc, etc. Já vi pessoas, inclusive, de outras ramificações, dizendo que a serpente era o Jesus Cristo, por exemplo, o Espírito de Jesus Cristo, coisas desse tipo. Mas vamos explanar a respeito da polaridade, né, dos princípios e dos conceitos baseado no livro de Bereshit. Ali a serpente adota um arquétipo negativo, né, até diferente de outras filosofias. Em outras filosofias, que também contêm a serpente, né, que elas adotam um arquétipo mais positivo, vamos dizer assim. Ali a serpente está representando, né, a inclinação do homem, para aquilo que é desconhecido, vamos dizer assim. Ali é a Kundalini do homem, que é isso que ela representa até em outras culturas, em outras filosofias, a Kundalini, né? E essa Kundalini inclinou Adão Hadishon, né? Que estava dentro do homem, não estava fora dele a Kundalini, está dentro dele, tanto na Eva quanto no Adão. Então, essa Kundalini, essa inclinação, essa consciência energética dentro do homem, ainda que o homem não tivesse todo o conhecimento racional, porque ele ainda iria adquirir ao comer do fruto, que aliás, esse fruto também foi arquetipado, principalmente pelas ramificações cristãs, como uma maçã, que lá não está dizendo o que é maçã, só está dizendo fruto, mas tudo bem, aí foram arquetipados também. Então,
essa Kundalini, essa consciência energética dentro de Adão e de Eva, inclinou eles à desobediência, né? Quando o Eterno diz: no dia que comeres desse fruto, certamente morrerás. Olha, não é um morrer físico, literal, né? Se bem que o corpo vai ser transmutado, de fato, mas não é um morrer nesse sentido. É um morrer, uma metáfora, né? Ou uma hipérbole, se é que posso dizer dessa forma, né? Uma hipérbole, que no dia que ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, fruto da dualidade, tá vendo? Conhecimento do bem e do mal, ele iria começar a perceber o todo de forma racional, a sua racionalidade, né? Iria perceber as coisas e ele iria começar a conceituar essas coisas. Por exemplo, nessa parte que depois que Adão come do fruto do conhecimento do bem e do mal, que ambos comem, lá está relatando que lhe caem as escamas dos olhos. É uma metáfora também, não é literal a escama. O que quer dizer cair as escamas dos olhos? Olha, a percepção racional. Eles acabaram de comer do fruto do conhecimento, da dualidade, do bem e do mal, né? Então caiu as escamas dos olhos, e eles, através desse intelecto racional que veio através do fruto, né? Eles se perceberam os princípios, né? E as vias de polaridade que poderiam ser conceituadas no cosmos, no todo, né? De modo que tanto Adão quanto a Eva, eles conceituaram, olha só, eles conceituaram que estar nu era mal. Ambos conceituaram que estar nu era mal. Mas lá não está dizendo, lá não diz estar nu é ruim. Porque se estar nu fosse ruim, Deus criou o homem nu, né? De fato, tanto o homem quanto a mulher, né? Então Deus não teria criado o homem e a mulher nus, se fosse mal para ele mesmo, no caso Deus. Então não era mal diante de Deus estar nu, mas o homem e a mulher conceituaram, após os seus olhos, a sua percepção da dualidade ser aguçada através, né, de comer o fruto da consciência e da dualidade, né, do conhecimento. Eles começaram a conceituar coisas que não tinha nada a ver com o fato, né? Eles entenderam para eles mesmos que estar nu era mal e se esconderam da presença do sagrado, né? Entende? E se esconder também, a gente tem que ter uma racionalidade para entender que os livros sagrados, não só a Torá, eles usam muito figuras de linguagem, né? A gente tem que ter essa sabedoria, essa inteligência para saber diferenciar e não levar tudo ao pé da letra. Coisas que são literais, mas há coisas que... Isso é usado na literatura de um modo amplo, né? Hipérboles, parábolas, metáforas, né? Etc, e etc. Figuras de linguagem. Ali o se esconder, que eles esconderam, eles tentaram, na verdade, né? Esconder-se do Criador, porque estavam nu, né? Sendo que é impossível se esconder do Criador, nós sabemos disso, do Sagrado, bendito seja, né? Mas ali eles sentiram vergonha de estarem nu, conceituaram assim que estar nu era mal e tentaram se esconder, assim como nós fazemos quando sentimos vergonha, não é? Quando nos sentimos envergonhados, né? Porque nós conceituamos também essas coisas, né? De que isso é vergonhoso. Tem pessoas que já conceituam de forma diferente. É como eu disse no começo do vídeo, o copo está meio cheio ou está meio vazio. Então o que é isso? Esses princípios e esses conceitos, ou a conceituação dos princípios, ou conceituação do fato. O fato seria um princípio, né? É igual na metáfora do copo. O copo e a água no copo são o princípio. Aí você
de indivíduo para indivíduo, vai conceituar se o copo está meio cheio ou está meio vazio. Vai da tua consciência, do seu estado de espírito. Isso é bom ou isso é mal? Então a gente tem que entender essas coisas, essa percepção, porque tudo está primeiro dentro da gente, né? Assim como estava dentro de Adão Harishon, bendito seja, que estar nu era mal, tanto dele quanto da nossa mãe Eva, bendita seja. Entende? Então ali foi o estado de espírito que conceituou as coisas como elas não são, né? Não foi a afirmação do fato. Se Adão estivesse firmado, Eva, estamos nu, de fato vocês estão nu. Entende? De forma que a consciência do fruto, depois que eles comeram, mostrou o caminho para eles, o que era não estar nu, porque eles não sabiam o que não era estar nu, porque eles sempre estiveram nu. Ora, a gente, para comparar uma coisa, ou até para aprendizados, nós comparamos uma coisa com a outra, né? Até para conceituar, por exemplo, por isso que é a dualidade. No caso de Adão, olha essa chave hermética. No caso de Adão não tinha isso, porque ele sempre esteve nu. Então não tinha nem como, pelos olhos, pelo costume, ele dizer que estar nu era mal, porque ele nunca esteve coberto, ele já estava acostumado. No entanto, quando ele come do fruto do conhecimento da dualidade, ele recebe essa informação em sua consciência, então ele começa a conceituar que estar nu é mal, baseado nessa informação que ele recebe, essa informação metafísica, lógico, assim como a nossa consciência toda metafísica e toda abstrata, né? Então ele recebe essa informação no seu clean, né? Na sua essência como pessoa, vamos dizer assim, uma informação a mais, uma elevação. Abra-se os olhos, nessa figura de linguagem, cai as escamas, e percebe, e constata, e tem acesso à informação, né? Que estar nu também tinha o lado oposto de estar coberto, de não estar nu, o oposto de estar nu, ou seja, a dualidade. Ele recebeu múltipla ou dupla informação, uma pelo fato, né, e outra pelo esse princípio de informação, porque ele nunca tinha estado nu, e daí ele conceituou, né? Ele se cobriu, achou que... Não, primeiro ele conceituou e depois se cobriu, fez a roupa, né, de figueira, folha de figueira, né? E quando viu Deus, eles se esconderam, assim como faz uma criança quando está com medo, sentindo ou vergonha, né, dos pais, eles se escondem por causa da conceitualização de um princípio. E essa conceitualização também vai muito do seu estado de espírito. Já percebeste? Quando você está numa baixa vibração, né, está triste, você tende a ficar como? A conceituar as coisas como? Através do pessimismo. Ah, tudo está ruim, tudo vai estar ruim, nada vai dar certo. Você faz essas projeções, né? E você começa até a auto se sabotar e sabotar talvez até oportunidades da sua vida, devido a esse estado de espírito. Os sábios judaicos do nosso povo diz que quando Adão comeu do fruto do conhecimento, tudo começou a cair no sentido de ficar mais denso, porque a responsabilidade estava em Adão, a ordem tinha sido dada direto para ele. Então tudo, como se o todo entrasse numa vibração mais densa, e daí de fato, de forma que as coisas ficaram mais densas e físicas, como vamos dizer, como está hoje, físicas, porque tudo é energia. Então Adão, ele também perdeu parte do seu contato, ele tinha uma elevação espiritual muito alta com o sagrado, né? E depois que ele come, ele fica com essa energia mais densa,
e cai, né, na vibração energética e perde parte do contato com o sagrado. Não perde de todo, lógico, porque isso é impossível, entende? É como uma elevação espiritual quando você se dedica a algo, né, a espiritualidade, ou até mesmo, por exemplo, a prática de uma profissão, de qualquer outro exercício. Quanto mais pratica, mais fácil aquilo lá vai se tornando para você. Você adquire prática, não é? Ou quando você deixa de fazer alguma coisa, por exemplo, tocar um instrumento, você é um bom instrumentista, mas se você fica muito tempo sem tocar esse instrumento, tu não desaprende, mas você perde aquela prática, que não é a mesma coisa. Mesmo você sabendo como se faz, como se toca, sabe, a agilidade, a prática, a facilidade, elas reduzem. Assim é como era com Adão Harishon e é conosco, né? Que vamos perdendo esse clima, né, de ouvir o sagrado, de entrar em comunhão com o sagrado, porque vamos deixando para lá, né? Estamos numa baixa vibração, e quando vamos buscando o sagrado, independente da sua filosofia, a sua elevação espiritual, ela é mais leve, menos densa, e você se torna mais leve, né? E você começa a irradiar essa energia, né? Igual disse anteriormente, quando estamos num sentimento de polo negativo, vamos dizer assim, porque tudo tem o seu lado luz e o seu lado sombra, né? A tristeza é o lado oposto da felicidade ou da alegria, não é verdade? Então, quando estamos vibrando nesse polo negativo, conceituamos todas as coisas como sendo negativas. O copo está meio cheio ou está meio vazio, né? Então, os princípios sempre vai ser conceituados pelos indivíduos, né? De forma também conforme a sua vibração. É como comprar um produto, por exemplo. O produto custa R$ 500. Uns vão conceituar achando caro e outros vão conceituar achando barato. Compreende? Mas o princípio vai ser um para todos. É igual do copo. O copo é um e a água é um para todo, de forma universal. Então a forma como você conceitua as coisas vem de dentro de você, né? E o princípio de ação e reação vai ser aplicado aí. Compreende? Então vai muito, dentro de certas circunstâncias, a maneira com que você vê as coisas. Bom ou mal, faz bem ou faz mal. Compreende? E tudo isso vai ter uma certa relatividade também no espaço-tempo. Coisas que te servem hoje, talvez não te sirvam amanhã, e vice-versa, né? Porque estamos nesse ciclo da existência. A nossa existência é cíclica, ela não é linear, ela é cíclica. Tanto é que às vezes até repetimos coisas que os nossos pais fizeram, né? Como dizia aquela música da Elis Regina, da composição do grande Belchior. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Assim é na humanidade também, a existência do todo, cíclico, e as coisas, certas coisas, por ser cíclicas, elas vão se repetindo. As coisas estão mudando, assim como nós estamos mudando, mas às vezes nesse mudar, no giro, elas se repetem. Então entramos até em certos ciclos viciosos, e isso pode ser também conceituado de forma de ver o mundo como estou. Se você está sempre nesse ciclo, vai e volta, de ver as coisas por um conceito negativo ou até positivo demais, então a gente tem que ter certa inteligência também. Por isso que falei das circunstâncias, né? De saber ou de perceber essas coisas, né? E ter inteligência para conceituar de uma maneira que vai ser boa para nós, né? Porque tem coisas que muito otimismo também, ele pode ser prejudicial, dependendo da circunstância,
Então, o segredo é seguir sempre a intuição sagrada, a intuição divina, né? Se você está em dúvida de algo, para conceituar os princípios, os fatos, as oportunidades, né? E os momentos de forma equilibrada e adequada, que possam trazer um bom retorno para o indivíduo em si e para todos que com ele convivem, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço sua participação. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos com Deus e até mais. Baruch Hashem.